Vamos à palavra então. A palavra número 2, né? Já teve a número 1 do Anderson, que eu já dei mais um complemento, né, Anderson? Porque é de Deus essa palavra do Anderson, muito boa. E abra aí então Apocalipse 19. Apocalipse 19. Há quem possa pensar, né, que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma espécie de apocalipse, né? Embora que o significado da palavra apocalipse está mais ligado à revelação, né? Porque o livro de Apocalipse são revelações que Deus deu a um homem chamado João, que era aquele discípulo que se considerava o amadinho de Jesus, né? Aquele a quem ele amava, né? O cara da intimidade. Esse homem estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. O único discípulo de Jesus que não morreu de uma forma horrenda, né? Porque os outros discípulos de Jesus, todos eles morreram de uma forma horrível, né? Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Tiago morreu ao fio da espada. Então, todos os discípulos morreram de uma forma trágica. Mas João, ele foi exilado numa ilha. E lá nessa ilha ele teve a revelação do Apocalipse, que trata de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer, né? Mas hoje eu quero falar especificamente sobre um acontecimento que vai acontecer, que são as bodas do Cordeiro. A gente vai ler Apocalipse 19, a gente vai ler do 6, Apocalipse 19, do 6 até o 9. Todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus: Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Que o Senhor mais uma vez possa nos usar para falar com vocês. Amém? Em nome de Jesus. Amados, então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? É uma palavra conhecida, que está falando aqui, especificamente, é o que eu quero chamar a atenção aqui, de um acontecimento que é o casamento da igreja com Jesus, né? A palavra de Deus, ela o tempo todo, em várias passagens, ela compara a igreja somos nós, a igreja não é uma construção de tijolos, a igreja não é um templo de madeira, nem de gesso ou de qualquer outro material, enfim, a igreja somos nós, né? E a Bíblia o tempo todo ela fala, ela compara a igreja com uma noiva, e o próprio Jesus, ele se chama, né, em algumas passagens bíblicas, ele se intitulou como um noivo. E esse texto que a gente acabou de ler, ele fala de um casamento que vai acontecer, né? As bodas do Cordeiro. Que casamento é esse? Esse casamento é justamente o encontro da igreja, que somos nós, e do noivo, que é Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Se a gente prestar atenção, o versículo 9, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, uma coisa que me chamou a atenção, que esses bem-aventurados aqui que são chamados, não somos nós. Esses daí são aqueles que nós temos que chamar. Porque a igreja, se você é a igreja, se nós realmente somos a noiva, o nosso encontro com ele já está garantido. Agora, quem que são chamados às bodas do Cordeiro? Aqueles que a igreja vai convidar. Então, a igreja está aqui na terra, o nosso papel aqui na terra, enquanto esse dia não chega, nós somos aqueles que vão convidar as pessoas para as bodas. Nós somos aqueles que temos que anunciar as pessoas. Você está sabendo que vai ter um grande casamento? Está sabendo que vai haver uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro? Que festa é essa? O povo gosta de festa, né? O ser humano gosta de festa. Se a gente anunciar que vai ter a repetição do meu aniversário e a repetição do aniversário da Leia, que vai ter bolo de novo, salgadinho, refrigerante, eu acho que a gente consegue dobrar o número de convidados para a célula. É verdade ou não é? Né? Ainda essa semana eu estava lembrando de um amigo nosso que num determinado momento ele tinha uma célula e ele sempre fazia churrasco em todas as células. E esse camarada amigo nosso chegou a colocar 70 homens numa célula. E eu estava lá. Era muito homem, né? Eu não vou mentir. No dia que eu estava não tinha 70, mas tinha muito homem. Né? Então, garanto para vocês, se a gente começar a avisar que toda célula vai ter churrasco, a gente consegue multiplicar esse número, né? Mas esse não é o objetivo, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? A justiça, paz, alegria no Espírito Santo. As pessoas precisam vir, não é porque a gente tem uma comida física para oferecer, elas têm que vir porque a gente tem uma comida espiritual. E essa comida espiritual deveria ser muito mais importante, né? Mas a verdade é que o mundo se sente atraído por uma comida física, se sente atraído por coisas terrenas, e para muitos ainda está faltando essa sede, essa fome. Por isso que nós precisamos ser o sal da terra. O sal ele tem um papel. O sal tem o papel de um dos objetivos do sal. Um dos objetivos do sal é causar sede. Se nós, como igreja, não estamos conseguindo despertar sede nas pessoas, isso é preocupante. É sinal que talvez nós não estamos salgando como deveria. Talvez nós estamos um pouco insosso. E a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, se não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós precisamos voltar a salgar esse mundo. E o sal ele tem que causar impacto. Porque todo mundo tem um monte de cozinheiro aqui, né? E todas as cozinheiras aqui sabem que a partir do momento que você botou sal na comida, aquela comida ela mudou o sabor. Ela não vai ter mais o mesmo sabor. E se o mundo não está conseguindo ser alterado pelo sabor que a igreja está causando no mundo, o impacto que a igreja está causando no mundo, quer dizer que a igreja, o problema não está no mundo, o problema está na igreja. O problema está em nós. Quantos concordam comigo? Nós precisamos arrefecer ou dar uma melhoradinha no tempero, né? O tempero que a gente está usando não está sendo suficiente, está faltando um pouco de sal, porque o mundo não está conseguindo ser transformado pela igreja, o mundo não está conseguindo impactar a igreja, a igreja não está conseguindo transformar o mundo, a igreja não está conseguindo impactar o mundo, a igreja não está conseguindo causar essa sede. Embora está escrito na Bíblia que nos últimos dias Deus enviaria uma fome uma fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então está escrito no livro de Amós. Então eu creio que essa palavra vai se cumprir. Né? No entanto, é responsabilidade nossa como igreja de causar essa sede, de despertar essa sede, porque nós somos o sal da terra, amém? E aí, como eu falava,
É papel da igreja anunciar esse casamento. Né? Quando alguém aqui já foi convidado para um casamento? Quando a gente é convidado para um casamento, somos nós que convidamos? Não, nós estamos sendo convidados, né? Então quem convida? Quem convida geralmente são os noivos, né? Agora, no caso do casamento do noivo Jesus, quem convida são os noivos, ok? No caso do casamento de Jesus com a igreja, Jesus não tem como convidar, porque ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Agora, nesse caso, quem tem que convidar? É a noiva. É a noiva que precisa convidar as pessoas para o casamento. Embora que, não é demais lembrar que nós, unidos a Cristo, nós somos um com Ele. Essa semana eu estava lembrando, né, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O ramo está ligado, está desligado da videira? Está unido à videira. Ele é um só com a videira. Então, ou seja, nós, aquele que se une a Cristo, se torna um só com Ele. Então, nós somos um com Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós estamos unidos a Ele. Isso é meio, parece meio, como é que eu vou dizer, às vezes até difícil de compreender, mas não. Nós unidos a Ele, nós se tornamos um só com Ele. Nós não somos Ele. Okay? Ele é a videira, nós somos os ramos. Mas é importante lembrar que a gente já está ligado a Ele. Nós já estamos ligados a Ele. Por isso que o convite não é para a igreja, o convite é para quem não está ligado a Ele ainda. Nós já estamos unidos a Ele. Se Jesus voltasse hoje, alguém tem alguma dúvida aqui da sua salvação? Alguém que tem medo de não ir morar com Ele? Quem anda com Ele precisa ter esse medo. Né? Porque a salvação não é pelas nossas obras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre obras. Mas a salvação não é pelas nossas obras. A salvação é por aquilo que Jesus fez. Porque se fosse por aquilo que a gente faz, né, o sacrifício de Jesus seria inútil. Né? Mas a salvação é por aquilo que Ele fez, não por aquilo que a gente faz. Agora, por causa daquilo que Ele fez, eu tenho que ter um sentimento de gratidão tão grande no meu coração que eu agora vou retribuir esse sentimento em obras. Ok? Mas a salvação é por aquilo que Ele fez. Agora, voltando, né? O noivo, ele está lá no céu. Então, ele não tem como distribuir convites. Agora, a noiva está aqui na terra. Então, é a noiva, somos nós, a igreja, que precisamos distribuir os convites. Anunciar. Né? Toda sexta-feira, o pastor Cristo é chato, né? Ele vai lá e manda uma mensagem no grupo, né? No Rio das Águas. Irmãos, hoje é o dia da nossa célula. Vamos convidar pessoas. Né? Não esqueça do líder. Por quê? Porque o chato manda mensagem. Né? Porque é a nossa responsabilidade de convidar as pessoas, né? Anunciar. Porque vai haver um casamento. E aqui está dizendo, bem-aventurados, né? Mais do que felizes, aqueles que são chamados para esse casamento. Agora, aqueles que são chamados são mais do que felizes. Agora, como que eles vão ser chamados se não há quem pregue? Como que eles vão ser chamados se ninguém convidar? Como que eles vão ser chamados se ninguém falar que vai ter um casamento? Como que eles vão ser chamados se ninguém anunciar que vai ter uma festa? Então, é nossa responsabilidade anunciar que vai haver uma festa. Vai haver um casamento. E as pessoas precisam se preparar. Assim como nós, hoje, a igreja, estamos sendo preparados dia após dia, né? A Bíblia diz em Efésios que a igreja, que nós, maridos, temos que apresentar a nossa esposa, que é uma figura da igreja, como uma igreja sem mancha, pura, sem mácula e irrepreensível. Então, essa é a igreja que Jesus vem buscar, uma igreja santa. Nós já estamos sendo santificados, todos concordam comigo? Nós já estamos sendo. Agora, nós precisamos agora convidar as pessoas para entrar nesse processo com a gente. Né? Por quê? Aqui vai dizer, né? Regozijemos e exultemos, e demos agora, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos.
Quando chegar o dia do casamento, quando chegar o dia dessa grande festa, subentende-se que a igreja, que somos nós, vamos estar preparados para esse encontro. E a Bíblia diz que nesse dia a igreja ela vai receber uma roupa. Aqueles que já estão acompanhando a gente há mais tempo, né, a pastora Vera e a Leia, já escutaram eu pregar sobre isso, né? Sobre essa roupa. E eu quero recapitular hoje o que é essa roupa. A própria Bíblia diz que essa roupa ela é confeccionada de um linho fino, puro, resplandecente e puro. E ela vai dizer, a própria Bíblia vai dizer que esse linho fino são os atos de justiça dos santos. E eu quero recapitular o que são os atos de justiça dos santos. Os nossos atos de justiça são as nossas obras. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, a gente vai ler a respeito do povo de Israel, à época, que os atos de justiça deles eram como trapo de imundícia. Né? Trapo de imundícia, durante muito tempo, a gente ensinava que era os panos, né, que as mulheres usavam no período menstrual, né? Não existia naquela época essas proteções que as mulheres usam nos dias de hoje, né? Tem até o OB, né? Mas naquela época se usavam panos, né? Mas, estudando um pouco mais a fundo esse assunto, eu cheguei à conclusão que o trapo de imundícia era o pano que os leprosos utilizavam para esconder, né, a sua vergonha. Né? E, de tempos em tempos, os leprosos tinham que trocar aquele trapo e aí então saía um pano, né, cheio de misturado com sangue, pedaços, né, porque a lepra era uma doença que saía pedaços, né, do corpo. Né? Então, estudando mais a fundo, eu cheguei à conclusão que o trapo de imundícia era esses panos, né, completamente imundos, né, que era usado para cobrir as chagas dos leprosos. Então, lá na época do povo de Israel, o profeta Isaías disse que aquele povo lá, aqueles israelitas, as obras deles eram como trapo de imundícia. Por quê? Porque aquele povo era um povo que faziam obras com motivações erradas no coração deles. Muitos deles faziam obras para serem vistos, né? E Jesus ensina, quando você jejuar, ninguém precisa saber que tu está triste. Quando você orar, tranque-te no teu quarto, né? O teu pai que te vem em secreto, recompensará. Quando você for dar uma esmola, a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez. Ou seja, Jesus ensina que todo tipo de obra que a gente faz tem que ser tudo para a glória dele. Né? Não é nada para a glória nossa. Não é nada para mostrar nada para ninguém. É tudo para a glória de Deus. Agora, as obras precisam ser feitas. A nossa salvação é por aquilo que Jesus fez. Mas agora eu preciso, por amor a Ele, também apresentar obras. E isso são os atos de justiça. Né? Assim como a Bíblia fala dos atos dos apóstolos, né? O que são os atos dos apóstolos? São os atos de justiça dos apóstolos. São as obras que os apóstolos fizeram. Se os nossos atos de justiça for feito com uma boa motivação, com uma motivação correta, não tem nada de errado, porque eu estou aqui na Terra para apresentar atos de justiça. E quais são os atos de justiça? Visitar um doente é um ato de justiça. Visitar um asilo é um ato de justiça. Ir num presídio, orar com um presidiário é um ato de justiça. Visitar o meu vizinho, de repente, lá levar uma palavra para ele, né, fazer uma oração é um ato de justiça. Né? Ajudar um filho é um ato de justiça. Ajudar uma mãe é um ato de justiça. Honrar pai e mãe, né, como o Anderson leu aqui na passagem, na conversa de Jesus com o jovem rico, honrar pai e mãe é um ato de justiça. Né? Orar por um enfermo, pregar o Evangelho é um ato de justiça. Socorrer os necessitados é um ato de justiça. Ou seja, todo e qualquer tipo de obra que eu faço, para tocar o meu violão, tocar o carrão, também é um ato de justiça. Deus espera encontrar uma igreja rica em obras. É uma igreja que ela não é uma igreja apática, não é uma igreja indiferente
É uma igreja que ela põe a mão no arado, ela põe a mão na massa. Né? Agora, para encerrar a minha palavra, tá, amados? Sem diminuir nenhum dos atos que eu citei, porque todos eles são obrigações nossas, servir. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre que Jesus não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Então, basicamente, a igreja de Jesus, ela precisa ter essa marca, né? Que é o servir. Né? Jesus veio para servir. No reino de Deus, o maior é quem serve. Sem diminuir nenhum desses atos de justiça, eu diria que nenhum deles talvez é tão importante quanto o ato de convidar as pessoas para o casamento. Porque se eu me esquecer que o papel como igreja, o meu principal papel aqui na Terra é convidar as pessoas para esse casamento, se eu não fizer essa parte, vai ter o casamento? Vai. O casamento vai acontecer. A Bíblia já está dizendo aqui que vai acontecer, já tá agendado o casamento. E pelos sinais que a gente está vendo aí, de tudo que está acontecendo no mundo, tudo indica que está se aproximando o dia do casamento. Né? Está se aproximando. O dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Jesus. Agora, se eu como igreja não fizer a minha parte de convidar as pessoas para esse casamento, muita gente pode ficar de fora. Né? E eu não quero me encontrar com Jesus e tomar puxão de orelha no dia do meu encontro com ele. Venha o bendito do meu Pai. Né? Só que a Bíblia fala que vai haver um tribunal. Além do casamento, também vai ter um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. E esse tribunal ali vai ser para prestação de contas, né? Onde eu vou receber galardões, eu vou receber recompensas de acordo com o meu nível de obras. É escrito na Bíblia. Né? De acordo com o meu nível de obras, de atos de justiça, eu vou ter uma recompensa. Né? Isso é chamado de Tribunal de Cristo. E eu não gostaria de, nesse dia do tribunal, de ouvir Jesus dizer assim: servo bom, eu te dei 5 talentos. Mas por que você enterrou 3? Eu te dei 4 talentos. Por que você enterrou 2? Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir servo bom e fiel. Eu te dei 5 talentos, você usou os 5. Né? Você fez o teu melhor. Você não era morno, você era alguém quente, que o tempo todo fez o possível e o impossível para levar o maior número de pessoas para esse casamento. Né? Então entra no gozo do teu Senhor. O casamento já está agendado, a festa também, está tudo preparado, mas agora, enquanto esse dia não chega, quem vai convidar as pessoas para esse casamento? Quem tem a responsabilidade de convidar somos nós. Né? Eu vou ler novamente para encerrar o texto que diz em Romanos, capítulo de número 10. Se você quiser abrir comigo, eu já citei, mas eu quero ler novamente. Romanos, capítulo de número 10, do versículo 13 em diante. Romanos, capítulo de número 10, do versículo 13 em diante, vai dizer assim, Romanos 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou trocar essa frase aqui. Como saberão que existe um casamento se ninguém convidar? Né? Como saberão que vai ter uma festa se ninguém falar? Né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz,
dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos dar as mãos.